Certo, vamos desempacotar isso. Imagina a seguinte cena: uma fuga completamente desesperada de um orfanato em chamas. Uma imagem bem pesada para começar. Pois é, e tudo isso pavimentado pela explosão de uma bomba caseira, tipo construída meticulosamente com agulhas que foram roubadas de uma oficina de trabalho escravo. Nossa, é brutal. E quem sobrevive a esse pesadelo descobre rapidamente que a recompensa por não ter morrido carbonizado não é a liberdade. A recompensa é ser recrutado por uma academia secreta. A famosa King's Dominion. Exatamente. Uma escola onde a grade curricular simplesmente troca álgebra básica por aulas práticas de fabricação de venenos. E o recreio? Bom, o recreio é um campo minado envolvendo herdeiros de cartéis de drogas e assassinos treinados. O que eles fazem é pegar as clássicas ansiedades da adolescência, sabe? O medo da rejeição, a pressão por notas, a busca por identidade e amplificam tudo isso através de uma lente de letalidade absoluta. Redefine completamente a ideia de um ambiente escolar competitivo, né? Com certeza, é uma premissa genial. E esse é o nosso mergulho de hoje. Nós vamos dissecar as entranhas de Deadly Class, a história em quadrinhos da Image Comics criada pelo Rick Remender e pelo Wesley Craig. Que depois explodiu na tela da TV com a produção dos irmãos Russo. Isso. E a nossa mesa tá cheia de material hoje. Temos enciclopédias detalhando as árvores genealógicas criminosas dos personagens, ensaios sobre a psicologia fraturada do elenco e análises profundas de fóruns do Reddit. O pessoal do Reddit sempre destrincha tudo, né? As trilhas sonoras de post-punk, cada detalhe. Sim, e temos até os registros da autópsia financeira que levou ao cancelamento bem brutal da adaptação televisiva. Porque o desafio aqui não é apenas recontar a história. Queremos mapear como a arquitetura social da King's Dominion espelha de forma bem perversa as estruturas do mundo real. E investigar como a contracultura dos anos 80 serve como sistema nervoso da narrativa. Exato, para no fim entender as forças corporativas que silenciaram a série antes da hora. Mas antes da gente entrar de cabeça nisso, é importante fazer um aviso rápido e neutro para quem está nos ouvindo. Claro, sobre o contexto histórico, certo? Isso mesmo. As nossas fontes de hoje e a própria história de Deadly Class contém menções diretas a figuras políticas reais e ideologias extremas. Tipo o governo do ex-presidente Ronald Reagan e até questões ligadas a neonazismo em algumas facções. Exato. Então queremos deixar bem claro que o programa hoje está apenas relatando o enredo ficcional e o pano de fundo criado pelos autores originais. A gente não está endossando nem tomando partido de nenhuma visão política aqui. Perfeito. Nosso foco é 100% na engrenagem narrativa. Bom, e o único lugar lógico para começar a entender esse caos é o Marcos Lopes Arguello. O protagonista que não tem absolutamente nada de herói de ação tradicional. Nada, é impossível analisar o ecossistema dessa escola sem entender o nível tipo absurdo de trauma que ele carrega para a sala de aula. Ele começa como um adolescente sem teto à beira do suicídio nas ruas de São Francisco. Ele é, na verdade, um produto de falhas sistêmicas em cadeia, né? Totalmente. A espiral descendente dele começa quando ele perde os pais em um acidente grotesco. E na cabeça dele, o culpado direto por isso é o corte de gastos em saúde mental da administração Reagan. E essa perda joga o Marcos diretamente nas engrenagens do sistema de assistência social. Mais especificamente no Sunset Boys Home. Que não é só um orfanato ruim, é um microcosmo de exploração. Sim, e a bomba de agulhas que você mencionou na introdução não é só um truque de ação barato. É uma manifestação física do desespero dele, construída com as próprias ferramentas dessa exploração. E o efeito dominó dessa fuga é catastrófico. O Chester Rawson, que é o colega de quarto sádico do Marcos, sobrevive à explosão com o rosto desfigurado. E decide incendiar o lugar inteiro e massacrar as outras crianças. E a mídia do lado de fora absorve isso de um jeito incrivelmente cínico. O Marcos, o garoto latino traumatizado, é enquadrado perfeitamente como o assassino em massa. Ele vira o bode expiatório perfeito, o que o deixa vulnerável para o recrutamento do Mestre Lin, que é o diretor implacável da King's Dominion. Mas aqui é onde a coisa fica realmente interessante para mim. O status que o Marcos recebe assim que ele pisa na escola. Ele é rotulado imediatamente como um rato. A escória da escola, basicamente. A classe mais baixa para quem não tem um pedigree criminoso. E olhando as anotações sobre o elenco da série de TV, tem um detalhe de bastidores que espelha muito essa busca por pertencimento. O Benjamin Wadsworth, o ator que fez o Marcos, originalmente nem fez o teste para ser o protagonista.
O material revela que aliás, nasceu no Texas em 99 e tem uma filha com a atriz Stella Maeve, ele testou para o papel do Billy. O Billy, que é o alívio cômico e amigo dos ratos. Isso. Os produtores só mudaram a rota quando descobriram a herança hispânica do Wadsworth. E aí eu pergunto, essa mudança de papel foi só um ajuste demográfico? Porque para mim parece que a escalação quase mudou o destino do personagem. É como se a entrada na escola fosse ganhar uma loteria macabra. O que é fascinante aqui é como a vulnerabilidade que o Wadsworth traz eleva essa categoria de rato. Não é só uma etiqueta escolar. Traz a autenticidade necessária para o peso trágico do Marcos, né? Exatamente. O status de rato espelha o sentimento universal de não pertencimento na adolescência, só que amplificado por traumas extremos. O abandono sistêmico é literal ali. O mestre Lin não recruta os ratos porque vê potencial. Ele recruta porque a escola precisa de alvos móveis para os filhos da elite criminosa praticarem. A angústia de não ser compreendido vira um estado de alerta de vida ou morte. E falando nesses filhos da elite, os chamados legados, é aqui que entramos nas panelinhas de colégio com lâminas mortais. O ecossistema brutal da escola. A transição do Marcos de um indivíduo isolado para o meio desse caos. A tensão entre essas facções é palpável nas fontes. Por exemplo, a Saya Kuroki e a Maria Salazar. A Saya é líder do sindicato Kuroki da Yakuza. Ela foi incriminada pelo próprio irmão e quer recuperar a katana da família. E ainda tem uma tensão romântica forte com o Marcos. E em contrapartida temos a Maria, do Sotovatos. A história dela é de quebrar o coração. A família foi massacrada pelos Salazares e ela virou escrava e namorada do Chico, que é extremamente abusivo. Ela usa aqueles leques com lâminas e os trajes maravilhosos do Dia de los Muertos. É uma dinâmica incrível de como lidar com o trauma e a servidão imposta. E temos o Willie Lewis, líder da First World Order. Ele se vende como o atirador de elite frio. Mas as fontes revelam que ele é secretamente um pacifista traumatizado, né? Sim, ele atirou no próprio pai por acidente. Ele está performando essa criminalidade porque é o que esperam dele. É o peso do legado destruindo a identidade dele. Mas espera um pouco, eu preciso fazer um pushback aqui. Se essas crianças estão lutando para sobreviver a assassinos do cartel ou ao Victor, que é filho do assassino do Stalin, tudo isso durante o intervalo, como funciona a educação básica? É uma ótima pergunta. Quer dizer, é como um ecossistema capitalista predatório elevado ao extremo absoluto. A Petra, que é uma gótica de um culto da morte, ela literalmente envenena o Billy para passar de ano. Como alguém estuda matemática assim? A resposta é que não tem interesse genuíno em educação acadêmica. O que impera ali é o darwinismo social. Sobrevivência do mais apto. Puro e simples. Veja o Chabinan, por exemplo, o filho do banqueiro riquíssimo. Ele é um gênio manipulador. A escola exige que eles abandonem a empatia. Isso fica muito claro no uso das máscaras durante as invasões, né? Exato. A máscara simboliza o abandono da identidade prévia para se tornarem sobreviventes pragmáticos. A humanidade é um risco. O que os leva para a própria alma da história, a estética punk e a contracultura. Porque os anos 80 não são só um pano de fundo bonitinho em Deadly Class. É o grito de rebelião deles. A cultura post-punk, nihilista e gótica, é o tecido da narrativa. Tem um detalhe fantástico que os fãs compilaram no Reddit. Os volumes dos quadrinhos e os episódios da TV são nomeados com músicas emblemáticas da época. Isso mostra um cuidado absurdo com a curadoria. É genial. Temos títulos como Reagan Youth, da banda homônima de 84, Kids of the Black Hole, dos adolescentes, Snake Pit, do The Cure, Love Like Blood, do Killing Joke, e Carousel, da Siouxsie and the Banshees. Uma curadoria impecável. E a trilha sonora funciona quase como o monólogo interior e ensanguentado desses adolescentes. Adolescentes que sentem que o futuro já foi roubado deles. Como você acha que essa estética punk influencia diretamente as ações, muitas vezes irracionais, que eles tomam? Bom, se conectarmos isso ao quadro geral, o movimento punk é uma recusa em aceitar a validade das instituições de controle. O niilismo e essa estética agressiva refletem a recusa dos alunos em aceitar a hipocrisia das instituições que os oprimem. Como o próprio Mestre Lin e a Guilda dos Assassinos. Exato. Quando o Marcos e o grupo agem de forma autodestrutiva, é a maneira deles dizerem que não vão jogar pelas regras de um sistema que já é injusto e psicótico. O que
ironicamente nos leva para o abismo da televisão e a realidade nua e crua dos quadrinhos. O salto para a adaptação de TV e o cancelamento abrupto. O fim prematuro que deixou muita gente órfã. A série do Sci-Fi teve 10 episódios em 2019 e terminou em um gancho terrível. O Marcos e a Maria são encurralados pelo El Diablo, o pai do Chico. Ele está segurando a cabeça decepada do próprio filho, que o Chester tinha usado para chantagear o Marcos antes. E no meio da confusão, o Lex leva um tiro. Sim, do nada. E o mestre Lin foge depois de ver a esposa ser assassinada por ordens da própria irmã, a Madame Gao. É sufocante. Um encerramento cruel para não ter continuação na TV. Então, o que tudo isso significa na prática? Porque temos uma base de fãs implorando por mais. Petições rolando no Change.org sem parar. E tudo morre na mesa de um contador. Isso não invalida o peso da história que estava sendo construída? Olha, é frustrante, sem dúvida. Mas a causa da morte foi financeira, não criativa. Sendo uma coprodução entre a Sony Pictures Television e a Universal, o Sci-Fi não tinha o controle total. E aí os custos ficam inviáveis, mesmo com a audiência sendo boa e os irmãos russos na produção. Exatamente. Mas não invalida a história, porque a existência da conclusão nos quadrinhos oferece o fechamento que a TV negou. Ah, os quadrinhos foram até o fim, né? Até 2022, com 56 edições. E a história vai muito além. Marcos e Maria não só sobrevivem, como se casam e têm 2 filhos. E o Marcos vira um autor de sucesso. Uau, então tem luz no fim do túnel para eles. Mas eu li nas fontes que a Saia não tem a mesma sorte. Não mesmo. A trajetória dela é bem sombria. Ela fica viciada em heroína, vira uma líder fria do clã e acaba sendo assassinada pelo Shabnan. O Shabnan? Caramba! Mas você sabe, vendo esse desfecho trágico e financeiro da série, parece que rima muito com a própria mensagem da King's Dominion. Com certeza. Traça um paralelo perfeito. Instituições frias que esmagam quem não se alinha perfeitamente às suas margens de lucro. É, faz muito sentido. Para resumir a nossa conversa hoje e as lições que tiramos de Deadly Class, eu acho que fica muito claro que a história não usa sangue e choque só por entretenimento barato. Longe disso. É para ilustrar algo muito humano. Isso, a formação de famílias escolhidas, a união dos ratos diante de um mundo ou de uma escola que prefere simplesmente mastigá-los e cuspi-los. Eles encontram lealdade onde a regra era não confiar em ninguém. Isso levanta uma questão importante para a gente refletir. Diga lá. Considerando que a série de TV foi morta por decisões corporativas de gigantes no entretenimento, será que a verdadeira King's Dominion não está justamente nos corredores das grandes emissoras, onde narrativas independentes e vozes marginais são constantemente eliminadas antes mesmo de se formarem de verdade? Nossa, troca as armas pelos contratos de licenciamento e a brutalidade é quase a mesma, né? Fica aí essa provocação gigante para quem nos ouve. Uma ironia amarga, mas real. Muito real. Bom, um agradecimento enorme pela companhia de todos neste mergulho de hoje. Foi uma discussão fantástica. E para quem ficou com aquela sensação de que precisa saber mais, o melhor caminho é buscar os quadrinhos originais e descobrir, página por página, como as cicatrizes do Marcos e dos amigos dele realmente se curaram. Fiquem bem e até a próxima análise profunda.